A civilização começa com a repressão. Frase de Sigmund Freud, que viveu entre 1856 e 1859. Esse é o tema que nós vamos estudar hoje, tirado do livro Mal-Estar na Civilização, um pensamento, uma ideia publicada em 1929 e que será o nosso objetivo de estudo na noite de hoje. Semanalmente fazemos estudos em torno da doutrina espírita e hoje vamos falar um pouco sobre liberdade e como a sociedade, como a civilização tolheu em grande parte nossa liberdade e é responsável por inúmeros problemas de saúde que nos encontramos hoje. Na linguagem de Freud, vivemos muitas neuroses no dia de hoje e o nosso propósito é então conversarmos um pouco para sabermos como essa liberdade foi tolhida e como podemos ser pessoas mais livres. Boa noite, Juliana, é um prazer ter você conosco. Vamos conversar um pouco hoje sobre uma ideia bastante comum no Espiritismo, que é liberdade. E a frase de Sigmund Freud, de que a civilização começa com a repressão, ela de certa maneira vai traduzir a nossa ideia hoje. Será que somos realmente pessoas livres? Será que há liberdade total e restrita? Será que nós somos pessoas que podemos em algum momento das nossas vidas dizer que somos pessoas livres ou somos sempre pessoas que estamos à mercê de outros ou de sistemas? Existem vários tipos de prisão a que nós nos submetemos. A prisão, vou falar de apenas alguns tipos de prisão. Não temos o objetivo de atacar todos os pontos desse tema. É um tema bastante amplo e se a gente conseguir falar de alguns deles nesse espaço de 30, 40 minutos, a gente já vai estar bastante satisfeito. Algumas pessoas vão já entrar e a gente vai poder conversar com mais gente sobre isso. Mas a gente vai adiantando, né? Somos pessoas livres. Então, se a gente pensar em três tipos de prisão: a prisão política, a prisão econômica e a prisão cultural, né? Então, vamos falar mais desse terceiro ponto, que seria a prisão cultural, e como a cultura nos aprisiona e como podemos nos libertar dessa prisão, se é que é possível realmente essa libertação. Nós somos pessoas que dependem muito do que as pessoas dizem. O meu olhar sobre mim mesmo não é suficiente para dizer quem eu sou, né? Muitas vezes precisamos que as pessoas olhem para nós e digam que nós somos assim, que nós somos assim. Isso nos dá algum tipo de referência. Então, essa prisão cultural, né, numa perspectiva de alguns filósofos, chamados filósofos contratualistas, que já estudamos no ensino médio sobre isso, que são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, né? Os três tinham uma visão que os homens pré-históricos, eles não usavam essa expressão, usavam a expressão primitiva, viviam em total liberdade, no que chamariam de barbárie. Seria a pré-história. As pessoas na pré-história viviam em total liberdade. Elas podiam fazer o que quisessem, podiam matar, podiam roubar, podiam estuprar, podiam violentar das mais diversas maneiras, e não havia ninguém que dissesse a eles que não podia fazer isso. Porém, não havia igualdade, né? O mais forte podia vir dominar o mais fraco, podia matar uma pessoa mais fraca, né? Boa noite, Paloma, é um prazer estar conosco. Então, falamos sobre se somos pessoas livres. Então, os três filósofos chamados filósofos contratualistas, né, o Jean-Jacques Rousseau, o Thomas Hobbes e o John Locke, né, existem outros, mas esses os três mais conhecidos, diziam que nós vivendo na barbárie, nós vivendo na pré-história, nós não tínhamos total igualdade, mas tínhamos total liberdade. Eu podia fazer o que eu quisesse, eu podia matar, violentar, eu podia roubar, ninguém dizia que eu não conseguiria fazer essas coisas. E com um certo momento, as pessoas começaram a pensar assim: olha, nós somos livres, podemos fazer o que nós quisermos, mas nós não somos iguais. Então, como é que a gente pode viver livre, mas se a gente não vai viver por muito tempo, né? Não há recurso para todos. Na época que eles escreveram isso, Thomas Hobbes, no século XVII, John Locke e depois Jean-Jacques Rousseau, eles não tinham os conhecimentos científicos, técnicos que nós temos hoje sobre a pré-história. Essa ideia de pré-história nem existia direito ainda estava sendo gestada, mas a ideia é que nós na pré-história vivíamos totalmente livres e fazíamos o que queríamos, né? E essa visão pessimista de Thomas Hobbes especificamente, ele publicou um livro em 1651
chamado Leviatã, onde ele dizia assim, é preciso criar um monstro sagrado, esse monstro seria o Estado e ele determinaria quais são as limitações das pessoas. Então nós trocamos a nossa liberdade total por uma igualdade relativa. Então a gente agora é igual, perante a lei nós somos todos obedientes ao Estado. Então quem tem o direito de usar a violência agora é só o Estado. As pessoas comuns não podem usar a violência. Então ninguém poderá portar armas, ninguém poderá usar de violência para com o outro, tudo isso aí cabe ao Estado. As leis são do Estado e as leis são soberanas. Então a partir desse momento nós deixamos de ser livres para andar nus nas ruas, deixamos de ser livres para roubar, deixamos de ser livres para tomar aquilo que podemos tomar, porque as leis não permitem isso, né? E teoricamente, pelo menos, nós temos igualdade, é uma igualdade jurídica, que se eu matar ou uma pessoa muito rica matar, perante a lei nós somos iguais. Nós podemos até não ter os mesmos advogados, bons advogados que vão nos tirar da cadeia, que conhecerão bem as leis e todos os recursos e têm um poder político às vezes para isso. Mas nós somos iguais perante a lei, né? E essa lei, tá aí toda essa dinâmica no Brasil já ter havido ao longo do tempo, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, de presidentes serem indiciados por crimes comuns, né? Por terem prejudicado uma pessoa ou prejudicado a nação. Então nós somos iguais perante a lei. Obviamente os julgamentos têm um cunho político muitas vezes e quem é rico, quem é poderoso, acaba sendo interpretada a lei como quer, porque a lei pode ser interpretada. Então vivemos totalmente livres, né? E essa ideia de totalmente livres, de guerra de todos contra todos, ela não vai ser interessante, porque com a civilização vão surgir as primeiras instituições, vai surgir a religião, vai surgir o Estado com essas instituições, com religião, com família, com exército, né? Que seriam as forças armadas, com escolas, com educação. Essas instituições básicas darão a manutenção desse Estado que vai existir. Então veja bem, o mais essencial da civilização é a família. Se a gente pensar no Egito Antigo, 4.000 anos antes de Cristo, né, a família vai construir os clãs e esses clãs vão se tornar um desses clãs mais poderoso do que os outros. Daí vai surgir o rei, que seria o faraó, e vai dominar os outros clãs. E ele vai estabelecer uma lei que seja comum a todos os clãs. Se naquele clã ali se comia carne humana, agora está proibido, porque o faraó disse que não pode mais, o rei disse que não pode mais. Então começa-se a proibir um monte de coisas para que as pessoas pudessem viver em sociedade, né? E se criam essas leis dizendo que não se pode isso, não se pode aquilo. Muitos desses chefes de Estado começam a colocar a ideia de que é Deus quem está dizendo isso. Então você pensa em Moisés, ele coloca os 10 mandamentos, e qual a de Moisés? Olha, foi Deus que entregou os 10 mandamentos, então temos que obedecer. Porque não é somente desobedecer a um grande homem que é Moisés, é desobedecer o próprio Deus. E quem desobedece a Deus, né, vai ter algum tipo de punição na vida futura, talvez até nessa vida em que nos encontremos. Então nós começamos a perder lentamente a nossa liberdade e começamos a viver de acordo com as regras da sociedade. Então, dentro das regras da sociedade de, digamos, 4.000 anos atrás como de hoje, não se deve desrespeitar os pais, né? Não se deve roubar, não se deve matar, não se deve cobiçar aquilo que é do outro. São as regras que estão no 10 mandamentos e que serviriam aos povos do passado, como também servem aos povos de hoje. Não se pode cobiçar a mulher do seu vizinho, né? Que seria lá um dos mandamentos. Você tem uma certa postura de castidade, né? Não se pode fazer o adultério e assim por diante. Os 10 mandamentos eles representam um código ético que é válido também para outros povos da época em que ele foi criado. Talvez, pensa-se, por volta de 1300 a.C., talvez 1400 a.C. Então nós lentamente, com o processo civilizador, vamos perdendo nossas liberdades. A gente não pode fazer um monte de coisa, né? Quer dizer que eu não posso mais matar? Não, pode não, mas eu quero aquilo ali. E eu tenho força para ir lá e tomar aquilo, mas não pode, porque existe uma lei, existe o Estado, existe toda a civilização. Só dá para viver em civilização se nós não tivermos todas as possibilidades de realizar os nossos desejos. Esses desejos eles têm certos limites. E aí é onde entra uma situação interessante. Nós vamos ter que criar novos desejos. Porque antes eu gostava de comer carne humana e de beber o sangue humano, mas agora a legislação não permite mais. Então eu vou ter que mudar o meu desejo para outra coisa que substitua esse desejo mais rude, mais grosseiro, que é o de comer a carne humana. Então eu vou ter que criar outros tipos de desejos que de certa maneira substituam esses desejos mais
mais primários. Então, o Freud, quando ele escreve o seu livro Mal-Estar na Civilização, ele está pensando justamente que nós vivemos, embora ele não diz exatamente isso, mas nós vivemos 250 mil anos como Homo sapiens. Vivemos como nômades, vivemos nas cavernas, vivemos mudando daqui para lá, em pequenos grupos, talvez de torno de 15 pessoas, é o que dizem alguns historiadores sobre esse período, não muito maiores do que isso, porque não haveria alimentação para todos, não muito menor do que isso, porque ficaria difícil de se proteger das férias ou de outros grupos. Então, um grupo em torno de 15 pessoas seria razoável para se conseguir alimentação e, ao mesmo tempo, proteção. E dentro desse grupo se podia fazer certas coisas e outros grupos tinham outras regras diferentes. Então, tem grupos que as pessoas comiam carne humana, que o canibalismo não era, né, a antropofagia não era um problema. E havia outros grupos que não comiam mais carne humana, que isso aí é realmente um problema. Então, cada grupo tinha a sua maneira de viver e ia se organizando. Quando as pessoas começam a viver em sociedade, para cá, né, civilizada para cá, isso aí de 4 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, para cá, dá 6 mil anos, ou seja, vivemos 250 mil anos no instinto e fazemos o que queríamos, né, faríamos o que queríamos, e hoje nós temos apenas 6 mil anos vivendo civilizados. 250 mil anos contra 6 mil anos. Se a gente pensasse em termos de exército, já pensou um exército com 250 mil pessoas contra um exército de 6 mil pessoas, né? Quem é que venceria, né? Seria necessário que esses 6 mil tivessem uma tecnologia muito superior, com armas muito superiores aos 250 mil. Mesmo assim, seria bem complicado. Pois é, mais ou menos isso. Então, nós vivemos a pré-história, né? Desde o Homo sapiens para cá. Se a gente pensar muito mais ainda em termos de seres humanos, né? Podemos pensar o Australopithecus em 4 milhões de anos, e ainda assim seria muito tempo de instinto, de vida instintiva, tendo os desejos básicos, né? Os desejos básicos seriam justamente o de alimentação, o de reprodução e o de segurança. Ou seja, eu, quando sou na pré-história, eu chego numa caverna, primeiro eu penso se é possível entrar ali, se outros animais também conseguem entrar, se tem uma outra saída que outro animal não consiga entrar, para eu fugir caso algum animal entre, se tem ali as condições também de eu me alimentar e também de eu me reproduzir. Então, tenho que ter segurança, tenho que ter um outro ser com quem eu me relacione e tem ali também alimentos nas imediações. Então, basicamente é isso, é o instinto. As pessoas não pensavam se iam comprar, né, pão, não pensavam se iam pagar as contas ou se iam ter internet. Essa vida complexa era do mundo de hoje. A vida de 10 mil anos atrás era muito simples. 10 mil anos atrás, os homens começam a plantar e, ao invés de ficar caçando apenas os animais, começam a plantar, ficou mais fácil. E aí inventam a agricultura e, a partir disso aí, que chama-se de Revolução Neolítica, as pessoas começam a viver cada vez mais em grupos maiores até formar o que nós chamamos de civilização. Bom, o que estamos querendo dizer é que viver em civilização significa dizer que nós não vamos poder realizar todos os nossos desejos. E esses desejos, eles muitas vezes aparecem nos sonhos. Nós sonhamos matando o nosso chefe, porque muitas vezes, né, o chefe lá do trabalho, porque muitas vezes esse chefe foi muito chato com a gente e a gente teve vontade de matar esse chefe durante o dia. E aí, como isso não é possível, né, por uma série de razões, não só pela legislação que nos colocaria na cadeia, mas também porque ele é nosso chefe, então a gente não teria talvez mais emprego para continuar vivendo. E também a gente iria para o inferno, né? A gente passaria por dramas morais, ou seja, há uma série de motivos para a gente não matar o chefe, embora a gente tenha muita vontade. Então, o sonho é essa possibilidade de matar o chefe. Muitas vezes a gente sonha não matando o chefe, mas matando um animal, porque aquele animal simboliza o nosso chefe. Ou matando outra pessoa que nós não gostamos também, mas que nós, na verdade, gostaríamos de ter matado o chefe, que foi hoje o chefe que me incomodou e me fez mal de alguma maneira. Então, nossos desejos mais rudimentares, nossos desejos mais grosseiros, que estavam lá, nossos instintos básicos, né? Freud usou a expressão instinto, ele chama de pulsões, né? Que seria Eros e Thanatos. Eros seria o amor, seria a coisa, né, prazerosa, e Thanatos seria a violência, a destruição e a morte. Esses dois instintos estão nos seres humanos, né? Nós ainda temos isso. Quando a gente pensa num jogo de futebol, as pessoas correm atrás da bola, não é um jogo delicado, né? Não é como o balé, que é uma coisa delicada. Então a gente pode dizer que existe de um lado ainda esse instinto violento dentro de nós. É por isso que nós continuamos nos matando
É por isso que em 1914 nós fizemos uma grande guerra, uma guerra total, uma guerra industrial, que matou milhões de seres humanos. Nós não nos sentimos satisfeitos e poucos anos depois fizemos a Segunda Guerra Mundial, né? Em 1914 começou a primeira, em 1939 começou a segunda, bem pertinho da outra, que matou tanto ou mais do que a Primeira Guerra Mundial, só que com mais requintes de crueldade, já que houve a perseguição aos judeus e todo o Holocausto e toda aquela barbárie do nazismo que nós já ouvimos falar e lemos nos livros. Então nós cada vez mais não estamos conseguindo controlar nosso instinto de violência. Nós estamos vendo hoje no nosso país e no mundo o quanto nós ainda somos violentos, né? O quanto há de nós esse instinto que de alguma maneira tenta se expressar e que a civilização não deixa, né? As regras de viver em sociedade não me permitem matar quem eu não gosto, né? Que lástima, né? Eu queria tanto matar uma pessoa, mas não pode, porque a legislação, porque viver em sociedade significa dizer que você vai ter que resolver conversando ou através de juízes que vão determinar, e advogados, quem tem direito e quem não tem direito. Então nós hoje vivemos o que Freud chamou de neurose. A neurose seria essa nossa não adaptação, né, a esse mundo. Uma neurose muito comum seria a neurose de perfeição. Hoje as pessoas, principalmente no meio espírita, nós espíritas, simpatizantes do espiritismo e pessoas de correntes espiritualistas em geral, têm um certo desejo de se melhorarem, de se tornarem pessoas melhores. Isso é muito nobre, isso é muito interessante. Mas algumas pessoas transformam isso em neurose, sabe? Uma neurose da perfeição. Nós temos neurose da perfeição quando pessoas querem corpos bonitos, saudáveis, vão para as academias e malham incessantemente. Às vezes a pessoa vai porque está com um problema de saúde, porque está com um colesterol alto, vai só para melhorar um pouco e acaba gostando, e daqui a pouco está malhando muito para mudar totalmente o seu corpo, porque quer ter cintura, quer ter isso e aquilo outro, e tem todas essas mudanças. E aí nós temos neuroses da perfeição ligadas ao corpo, nós temos neuroses da perfeição ligadas ao nosso trabalho, né? Temos que fazer bem feito, temos que ser bons profissionais. Nós temos neuroses da perfeição ligadas também às nossas virtudes. Então temos que ser pessoas boas, né? Então nós pensamos logo assim, espíritos bons são espíritos perfeitos, né? E aí então começamos a trabalhar nessa perspectiva de que nós precisamos ser perfeitos para sermos felizes, né? E não é exatamente isso que os espíritos dizem sobre sermos felizes ou infelizes, né? A nossa felicidade não está na nossa perfeição. Será que a perfeição é um objetivo a ser atingido ou ela é consequência de um outro objetivo, né? A felicidade na perfeição, aí é onde as pessoas encontram o perfeccionismo. E aí é uma forma de neurose, onde as pessoas querem fazer tudo bem feito, né? E aí se tudo bem feito é 100%. Já ouvi pessoas falarem, eu quero tudo 110% bem feito. Seja cortar uma grama, seja cortar um cabelo, seja cortar uma roupa, seja fazer um almoço, seja trabalhar, seja chegar pontualmente nas coisas. Já prestaram atenção como nós nos centros espíritas somos bem preocupados com o horário, né? A gente num centro espírita começa as reuniões 7h30, ou 7 horas, 8 horas, como é determinado. E não se começa atrasado, né? Alguns centros espíritas ainda são mais maleáveis, mas alguns, se o palestrante não chegar na hora, alguém o substitui. E se ele chegar 1 minuto atrasado, em muitos casos ele não pode mais assumir a tribuna, porque naquele centro espírita ali respeita-se o horário. Se o palestrante não respeita o horário, é porque o palestrante não é uma pessoa séria. E aí às vezes não se questiona por que aquele palestrante chegou atrasado, né? Pode ter 1000 motivos, né? Ele podia ter levado a mãe para o hospital e deixado lá com um parente, não era tão grave, e foi assim mesmo fazer a palestra. E chegou em cima da hora, ou chegou um pouco atrasado, porque estava socorrendo uma pessoa que pelo caminho sofreu um acidente, e ele teve que socorrer essa pessoa, e por isso se atrasou um pouco. Mas às vezes, em alguns lugares, eu já vi isso, as pessoas são tão apegadas a horários que não importa qual é a justificativa. A justificativa é que você não está aqui na hora. Isso funciona para as reuniões diversas, reuniões mediúnicas e outros mais. É claro que temos que ter compromisso com a hora. Não podemos chegar a hora que nós quisermos, seja numa reunião mediúnica, numa palestra, ou no meu trabalho, nesse momento aqui que estamos conversando na internet, ou se qualquer outra coisa. À medida que as pessoas vão descobrindo a live e vão entrando, é diferente, né? Se eu marquei para as 8 horas, então eu tenho que começar às 8 horas e não às 8h30, na hora que eu quiser. Então as neuroses da perfeição estão presentes no dia de hoje. Nós cada vez mais vivemos essas neuroses, ou seja, essas inadaptações.
Porque assim, na pré-história, a gente vivia lá atrás, há 10 mil anos, 20 mil anos atrás, nós não tínhamos horário para isso, né? Ao amanhecer o dia, a gente acordava e ia cuidar de buscar alimentos, né? Terminou o dia, a gente fazia uma fogueira, ficávamos à beira da fogueira nos esquentando do frio, já que não tinha, né, as condições que nós temos hoje de residência, as pessoas viviam em cavernas, não tinham as vestimentas que tem hoje, os aparelhos que vão diminuir o frio ou diminuir o calor. Então as pessoas ficavam à noite conversando na fogueira, falando das histórias, né? Isso quando desenvolveram a linguagem articulada, contando as histórias dos antepassados, e não tinha muita dificuldade, as pessoas não tinham muita dificuldade. As pessoas viviam em torno de dois tempos: o tempo do dia, que era o tempo de trabalhar para sobreviver, e o tempo da noite, que era para descansar. Até um tempo atrás, até 500 anos atrás, ainda era desse jeito, né? A noite pertencia ao diabo e o dia pertencia a Deus. Tanto é que quando a gente pensa em espíritos malignos, a gente pensa logo em noite, né? Quando você assiste filmes de terror, que tem casas assombradas, o diabo ele vem à noite, né? As pessoas pensam logo que as portas do inferno são abertas às 3 da madrugada, né? Então, porque não tinha luminosidade. Então, um mundo de dois níveis. Um nível que é o nível divino, que é a luz do sol, né? Deus fez a luz, e a noite pertencia ao diabo, né? Jesus ele foi preso à noite, não foi preso durante o dia. E a gente começa a pensar nessas coisas ruins que acontecem, e isso geralmente acontece à noite. Então, o homem ele começa a refrear seus instintos, né, em busca de uma vida racional. Nós buscamos uma vida pela razão e não pelo instinto, né? Se eu que preciso de determinadas coisas, eu vou usar minha razão para conseguir adquiri-las, né? E uma delas é através do trabalho, né? Através de algum meio que seja racional. Antigamente, quando eu digo antigamente, há 20 mil anos, se eu queria algo, eu ia lá e metia um cacetete na cabeça do outro e dizia: é meu agora. E aí podia ser a água, podia ser a mulher, podia ser o vinho, podia ser um outro objeto qualquer que a pessoa tivesse, né? Já que esses seres eram vistos como objetos, até a mulher era vista como objeto. Então, hoje não, a gente tem a racionalidade. Então vivemos num mundo de racionalidade, e esse mundo de racionalidade é que é realmente uma problemática para os dias de hoje, né? A gente pensa assim, tudo que a gente quer fazer, a gente diz assim: não, isso aí tem que ser com critério científico, né? Então a gente fala uma educação com critério científico, uma educação sem ideologias, uma educação científica. Quando a gente pensa em um remédio, o remédio tem que ter uma comprovação científica. Quando a gente pensa em se a astrologia funcionar, mas não tem comprovação científica, então a gente começa a pensar tudo com a ciência como medida. Antes, para os gregos, né, o homem era a medida de todas as coisas. Era o antropocentrismo, de certa maneira. Com o cristianismo, a gente passou a viver o teocentrismo como Deus a medida de todas as coisas. E hoje a gente diz que é a ciência, né? A razão é a medida de todas as coisas. A gente só consegue uma coisa, tem que ser científico, tem uma comprovação científica. Se acontece um fenômeno espiritual, a gente diz: mas isso aí tem explicação racional, uma explicação científica. Somos escravos da razão, né? São pessoas que vivem pela razão e na tentativa de cada vez mais controlar os próprios instintos. Há 30 mil, talvez 40 mil anos, a ideia de incesto não existia. Então as pessoas podiam ter relações com seus próprios filhos, com sua mãe, com seus irmãos. Não havia ideia de família. Éramos um grupo, e nesse grupo as relações sexuais aconteciam entre todos os seres sem nenhuma dificuldade e independente de idade, né? Em algum momento nós determinamos que não pode fazer com a própria mãe, com o próprio pai, com os próprios irmãos, com os próprios filhos. A relação sexual não é permitida e cria-se a ideia do incesto. E a partir daí isso é colocado na cultura, né? Não é só uma proibição de cima para baixo. Não é só o rei, o presidente, o faraó que diz que não pode fazer. Não é simplesmente as pessoas, elas desenvolveram como um tabu, colocaram em suas mentalidades isso, em seu psiquismo, e dizem assim: a gente não pode ter relação sexual com os próprios filhos, né? Então a gente tem como nojo isso, a pedofilia, a gente tem como nojo isso, né? Essa ideia de ter relações sexuais com os próprios familiares, coisa que há 30 mil anos não era assim, mas isso é fruto da civilização. Obviamente, alguns povos não civilizados, quando a gente diz civilizados, é onde há a presença de certas instituições, né, no Estado, como família, como
escola, né, como religião e assim por diante, as povos que alguns pensadores chamam de pré-civilizados, que vivem em comunidades tribais, mas já se organizam com alguma presença de algum estado, e as pessoas passam então a viver dentro dessa lógica de tabu, onde é proibido as pessoas fazerem qualquer tipo de prática que não venha a desobedecer, de certa maneira, às constituições do Estado, às regras do Estado. Então, de certa maneira, hoje nós vivemos uma neurose. Essa neurose hoje da perfeição, ela está relacionada junto com também tantas outras neuroses, porque nós não conseguimos de maneira nenhuma viver puramente pela razão. Os nossos instintos estão gritando dentro de nós, dizendo para nós que nós queremos e que nós devemos, e aí nós não podemos. Então existe todo esse conflito. Então, se a gente não falar, como a gente estava dizendo no início, se a gente não falar do ponto de vista de outras prisões, que são a prisão política, a prisão econômica, né? Falamos só da visão da prisão cultural que nos encontramos, já é uma grande prisão e é a mais difícil de se libertar. Porque a prisão política, né, aquela que a gente pode mudar de partido político, a gente pode mudar de presidente, a gente pode mudar de país se não conseguirmos mudar o presidente ou mudar os partidos políticos, a gente pode dizer, vamos embora, vou morar em outro planeta, em outro país, já que não dá para outro planeta, mas outro país, e aí as coisas vão acontecer. E essa ideia da cultura é mais complicada. Eu não posso simplesmente dizer que a partir de hoje vão andar sem roupas. E não quero saber se os outros não gostam. A minha cultura diz isso. E a partir de hoje eu vou trabalhar sem roupas. A partir de hoje eu vou ficar o dia todo dentro de casa sem roupas. E se eu for comprar pão na padaria, eu vou sem roupas. E quem não gostar, problema, né? Então não dá para simplesmente fugir dessa lógica. Eu até posso ir para alguns lugares, e dentro desses lugares eu começar a pensar assim, nesse espaço aqui há outras pessoas que pensam como eu, como os naturistas. Pessoas que podem viver numa comunidade como uma praia de nudismo, ou às vezes comunidades em alguns lugares, nós já ouvimos falar que no Brasil existe, onde as pessoas não precisam usar roupas ali. E aí elas convivem, né? Trabalham naqueles lugares dentro daquelas regras, né? Existem comunidades no mundo todo onde certas regras, né? Comunidades inteiramente veganas, onde as pessoas não comem nada de origem animal, não utilizam nada de origem animal. Comunidades também que são vegetarianas. E outros tipos de comunidade, né? Então, existem comunidades menonitas nos Estados Unidos, comunidades religiosas diversas, onde as pessoas se reúnem. Diz aqui, olha, a gente pensa em tal, Canudos, era uma comunidade messiânica que existiu no Brasil, final do século XIX, início do século XX. Então, nós começamos a ver essas comunidades como esses espaços alternativos para não vivenciar todas as regras da civilização. Porém, mesmo nesses espaços, as pessoas acabam tendo que vivenciar algum tipo de regra, algum tipo de civilização. A gente estava falando no início dessa live que temos uma visão dos contratualistas, dos filósofos contratualistas, que basicamente os mais conhecidos são Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que de certa maneira colocaram que a pré-história era uma coisa bárbara, era uma coisa terrível, onde as pessoas viviam uma guerra de todos contra todos, né? Mas há hoje, com base nos estudos mais científicos e antropológicos, que não é exatamente assim, né? Que nós não somos seres egoístas por natureza, que queremos destruir uns aos outros e pegar aquilo que é dos outros para a gente sobreviver. Existe uma visão hoje que nós somos seres coletivistas, nós somos seres que vivemos dentro de uma sociedade de cooperação para ajudar um ao outro, e sem essa cooperação não haveria civilização. Ou seja, viver em civilização é viver cooperando. Não é simplesmente viver se limitando a essas regras. Sem a cooperação, nós não conseguiríamos viver em grupos. Seja quais forem os grupos, seja uma comunidade tribal de apenas 15 pessoas, 30 pessoas, seja uma sociedade com 300 mil pessoas. Nós precisamos viver, de certa maneira, dentro dessa cooperação. Então, uma visão pessimista mostraria uma guerra de todos contra todos, onde eu sou egoísta e quero o que é seu, e se você não me der, eu vou lá e mato você. E numa sociedade uma visão mais otimista, a gente vive dentro de uma sociedade que a gente coopera.
e que a gente juntos pode construir. Então, nós não podemos ver a pré-história como essa guerra de todos contra todos, sempre não. Deve ter havido em determinados grupos, em determinados momentos, mas de maneira geral, sem a cooperação, esse grupo não existiria e não conseguiria se organizar para cada vez ficar maior e exigir cada vez mais cooperação. A liberdade, então, não é simplesmente tolhida pela civilização. Nós, como seres humanos, buscamos cada vez melhor e cada vez o melhor. Se começamos querendo o melhor para o ambiente que estávamos, moldando as casas, conseguindo criar os animais, plantando as coisas, em algum momento do nosso tempo começamos a olhar para dentro de nós mesmos e querendo o melhor de nós mesmos. E dentro de certas culturas, como o cristianismo, o melhor seriam as nossas virtudes. E essas virtudes, por exemplo, as virtudes teologais, são a fé, a esperança e o amor. Nós temos outras virtudes, como a tolerância, o respeito, e que nós precisamos desenvolver para viver em sociedade. Mas longe desse fantasma que é a neurose da perfeição. Longe de ficarmos buscando, de maneira desesperada, sermos pessoas perfeitas. Aí a gente troca uma liberdade, troca uma prisão, que seria nós ficarmos à mercê da população, da sociedade, do que diz a sociedade, por uma coisa que seríamos prisioneiros de nós mesmos, querendo ser perfeitos, querendo ser pessoas melhores do que somos e tentando só fixar nisso, querendo atingir esse ideal ao longo do tempo. Então, esse estado de liberdade que nasce com a civilização e que também fica um estado de controlarmos nossos instintos básicos, que nasce com a perfeição, que nasce com a civilização, nos dias de hoje a gente tem que vivenciar isso. Como é que a gente vivencia isso hoje, Os espíritos dizem que a liberdade verdadeira é a liberdade da consciência pura. Quando a gente liberta a consciência das nossas imperfeições, nós vamos nos purificando. Ao longo da história da humanidade, as pessoas buscaram essa purificação externa. Por exemplo, entrar no rio Ganges para se purificar, ou no rio sagrado, como o rio Jordão, realizar determinados rituais, como o batismo e tantos outros, para nós nos purificarmos. Fazemos a confissão auricular na Igreja Católica para nos purificarmos. Usarmos determinadas roupas, jogar sal grosso em cima de si ou nos ambientes, e passamos essa purificação externa, quer dizer, a partir dos rituais e a partir da vida externa a gente tentar purificar. A purificação aqui os espíritos dizem não é essa, mas é cada vez mais nós nos afastarmos dessa vida instintiva, que é viver só para os desejos e só para a realização desses desejos, e buscar uma vida muito mais próxima de uma racionalidade e de uma emotividade sadia. Isso aí é uma coisa bastante complicada. Isso leva talvez muitas vidas para a gente ter essa emotividade sadia. Hoje a gente tem um mundo onde a ansiedade só aumenta. A gente tem um número de pessoas cada vez mais ansiosas, cada vez mais pessoas com depressão no mundo, cada vez mais pessoas com algum tipo de angústia vivendo nesse mundo. A gente está sempre com medo de que a gente seja assaltado, e a gente tem muros altos em casa com cercas elétricas, quem pode, com medo do nosso vizinho ou de outra pessoa que pode entrar em nossa casa, nos roubar ou nos matar. Então, o mundo que nós vivemos hoje, ele não é um mundo favorável a uma saúde mental, ou seja, a uma saúde emocional. Ao contrário, ele nos impulsiona numa direção diferente, onde cada vez mais nós temos essas ansiedades. Daí essa sensação de mal-estar. O sentido do livro Mal-Estar na Civilização é vários, Não é só um sentido. Um primeiro sentido que Freud se referia é que a gente não consegue viver de acordo com a nossa racionalidade, porque os instintos são muito fortes e por mais que a gente controle os instintos, eles ficam saindo aqui e acolá. E algumas pessoas vivem esses instintos, então por isso que nós temos pessoas canibais no dia de hoje, e aí a gente bota na cadeia, e alguns países faz matar mesmo, faz a pena de morte. A gente não existe esse instinto de ter relações sexuais com quem quer que seja, então faz-se com criança mesmo e azar dos outros, e aí a pedofilia. Existe a polícia, existe o judiciário e a pessoa vai para a cadeia pelos crimes de natureza sexual. Existe o estupro, porque na pré-história a gente não tinha essa preocupação, podia se estuprar uma mulher, um menino, uma menina, não importa a idade ou o sexo, se havia isso, se vivia para isso. E hoje a gente tem tudo isso. Então algumas pessoas elas não conseguem viver na civilização e os instintos são mais fortes do que ela, E obviamente há outras razões implícitas que são mais complicadas, precisaria de mais tempo para avaliar isso, mas filosoficamente
mas é basicamente isso. Então, a liberdade para vivermos com a consciência tranquila, ou seja, que temos certos valores. Esses valores podem ser universais, ou podem ser familiares, ou podem ser muito pessoais, e a gente vive dentro desses valores. Temos a liberdade para mudar quando nós quisermos. É muito difícil uma pessoa que não consegue mudar. Uma pessoa que diz assim, eu sou desse jeito, que não gosta, de problema. Essa pessoa não consegue se adaptar às necessidades novas. Hoje estamos nos adaptando, né? Era para eu estar no centro espírita hoje fazendo palestra, para ir 30, 40, 50 pessoas, 100 pessoas, e estamos através da internet, com poucas pessoas assistindo. Outras pessoas assistem em outros momentos, quando descobrem um vídeo, ou então quando tem tempo, né? Mas temos a possibilidade de realizar essas mudanças. Pessoas que conseguem realizar essas mudanças em si, são mais flexíveis, elas conseguem viver melhor. As pessoas que não têm flexibilidade, elas sofrem muito, porque elas não conseguem de maneira nenhuma se adaptar. Essa adaptação é lenta e muito sofrida. Então também a liberdade para não estarmos além das pressões sociais. Existe uma grande discussão hoje, vamos pensar assim, existem dois sexos na cabeça de algumas pessoas, que é o sexo masculino e o feminino, e hoje não se discute mais dessa maneira, né? Existe uma quantidade enorme de gêneros. Algumas pessoas dizem que se há 7 bilhões de seres humanos, há 7 bilhões de gêneros no planeta. Algumas pessoas vão identificar um grupo menor de gêneros, vai se falar em orientações sexuais, ou seja, há uma flexibilidade. Algumas pessoas se identificam com um determinado grupo e dizem, esse aqui é o meu grupo e eu tenho certas características desse grupo. E aí eu me sinto feliz dentro desse grupo, mas não me sinto feliz dentro do grupão. Então essa ideia de liberdade das pressões sociais, ela é muito forte, né? Nos últimos 100 anos principalmente, a gente vem tentando se libertar dessas pressões sociais mais do que em outras épocas. Hoje nós temos a liberdade de colocar vídeos ridículos na internet, coisas mais tolas, e a gente ri desses ridículos com muita facilidade na internet, porque as pessoas colocam lá e fica tudo bem, né? E aí a gente acha graça. Então essas pessoas que se expõem ao ridículo na internet, que se expõem a colocar coisas tolas, elas estão se libertando de certa maneira, de um certo ponto, dessas pressões sociais. Eu não ligo para o que você pensa, eu achei engraçado e vou fazer aqui, né? Tem um aplicativozinho que as pessoas ficam fazendo vídeo e fazem as coisas mais tolas e às vezes as coisas mais engraçadas. Muita gente ri, muita gente compartilha, porque a gente já está se libertando, né? Um pouco dessas pressões sociais. Não é tudo, não são todos, e não é o tempo todo que a gente consegue fazer isso. Mas tem gente que não consegue. Então, dentro das neuroses que nós vivemos hoje, quer dizer, dessas doenças que nós temos, que trazemos dentro de nós, além da neurose de perfeição, nós vivemos essa, né? De não conseguirmos viver livres para sermos quem nós quisermos ser. Então muitas pessoas, né, usam essa expressão que a pessoa vive dentro de um armário, que ela não consegue dizer publicamente qual é a sua sexualidade. Aí quando ele finalmente consegue, a pessoa diz, fulano saiu do armário. Isso vale para muitas outras coisas no mundo, né? Quantas pessoas não vivem dentro dos armários de si mesmo, né? Que não se libertam, que não colocam para fora as pessoas que são. Conheço pessoas que dizem que são espíritas, mas não podem dizer em casa, porque a confusão vai ser grande, que o marido não aceita, que a mulher não aceita, que o pai não aceita, que a mãe não aceita, que no trabalho não aceita e que a pessoa não pode vivenciar a sua religião. Seja o espiritismo, o candomblé, umbanda, que são religiões que são mais visadas, por assim dizer, no dizer das pessoas, né, na sociedade. Eu lembro de uma professora que era umbandista, ou candomblessista, não lembro bem, e que ela ia às vezes vestida para dar aula, né, paramentada, né, com as roupas que ela utilizava no candomblé. Isso era um escândalo, né, os professores, os alunos, chegou a dar um problema danado dentro da escola, exigindo que ela parasse de usar aquelas roupas, porque elas eram próprias para a religião, mas não próprias para a sala de aula. E eu não entendia muito bem o que é que um vestido branco, saia rodada, com algum colar no pescoço, poderia incomodar a pessoa, com um turbante, alguma coisa na cabeça, pudesse incomodar a pessoa, o outro, porque aquela visão lembrava de alguma maneira a religião dela, que era o candomblé ou umbanda, e isso incomodava as pessoas, né? Então veja que ela não poderia vivenciar a maneira que ela se enxergava no mundo, a maneira que ela se via no espelho, com aquilo que ela achava bonito, com aquilo que ela achava atraente, já que ela ia dar aula da matéria dela e não dar aula de candomblé para as pessoas.
ela não tinha o hábito de falar em candomblé na sala de aula, como eu também não tinha o hábito de falar em espiritismo na sala de aula. Se você pergunta a um dos meus alunos ao longo de quase 30 anos em sala de aula, quantas vezes eu falei em espiritismo, muitos nem sabiam que eu era espírita, porque eu ia dar aula de história e não aula de espiritismo. E muitas vezes, quando os alunos me perguntavam sobre espiritismo durante as aulas, eles me procuram no recreio se tiver interesse. E eu só respondia a pergunta se tivesse relação com o assunto que nós estávamos tratando na sala de aula. Então, a liberdade de sermos quem nós somos, ela é uma coisa bastante necessária nos dias de hoje, e as pessoas lutam muito para isso, né? Me lembro de uma jovem que se sentia menino e queria vestir-se, cortar o cabelo e se vestir e agir como menino, né? Então ela queria mudar, né, essa sua aparência, né? Queria ser quem ela quisesse e que a sociedade não a recriminasse. Então ela sofreu muito, como acontece com tantas outras pessoas, que não era somente uma questão de orientação sexual, né? Era do seu gênero, né? Então ela se sentia transgênero, ela queria mudar e não, sabe, e isso era um sofrimento porque a mãe não aceitava, porque os irmãos não aceitavam. Ela tentou o suicídio muitas vezes porque ela queria ser livre para quem ela quisesse ser, né? Para o que ela quisesse ser, mas a sociedade, a começar pela sua própria família, não aceitava. Então a nossa liberdade hoje, ela não é simplesmente a nossa prisão, melhor dizendo, hoje não é simplesmente prisão política ou econômica, né? Já que os pobres também não podem ser o que os ricos conseguem ser, e por aí vai. Isso é um debate para outro dia, uma discussão para outro dia. Mas que nós, ainda prisioneiros da sociedade, precisamos nos libertar dessa sociedade, e essas prisões começam dentro de nós mesmos. Então, primeiro, né, nos afastarmos da neurose da perfeição. O espírito Hamed escreve bastante sobre isso em vários de seus livros. Os prazeres da alma, né, as dores da alma, são livros que ele trata disso. Mas nós precisamos nos libertar de nós mesmos, né, desses nossos preconceitos que temos para conosco, dessas nossas fraquezas que nós identificamos e que às vezes ficamos ali: meu Deus, eu deveria ser melhor do que eu sou, meu Deus, como eu sou uma pessoa má, meu Deus, que eu não sei o quê. Lembremos que temos ainda dentro da nossa história cerca de 250 mil anos de pré-história vivendo dentro de nós. Nós somos seres imortais, vivemos muitas vidas e estamos aqui há 250 mil anos, pelo menos, vivendo pelo instinto, e só 6 mil anos vivendo pela razão. E mesmo assim, né, tentando controlar, além desses instintos, nossas emoções básicas, como o medo. Então ainda precisamos melhorar muito, e isso vai demorar. As pessoas dizem: mas o mundo só piora. Não, o mundo tem melhorado muito. Agora, há pessoas que ainda são muito atrasadas. São espíritos que muitas vezes passaram séculos sem reencarnar, ainda estagnados na espiritualidade, sem intenção de se sentirem pessoas melhores, com capacidade de viver dentro da civilização, dentro de certas regras. Bom, eu não quero viver certas regras, então eu posso morar na floresta, sozinho. Lá eu faço o que eu quiser. Desde que não haja outro ser humano, eu sou absolutamente livre, né? E aí eu faço o que eu quiser dentro dessa liberdade. Mas no momento que eu decido viver na presença de um único outro ser humano que seja, eu tenho que viver dentro de certas regras. E essas regras civilizatórias, elas são necessárias para que a gente não mate um ao outro, para que a gente não desrespeite um ao outro. E dentro dessas regras é que nós temos que conviver e tentar encontrar a felicidade. Só que nós temos que diminuir o número de regras e aumentar cada vez mais nossas virtudes, que nos levam a uma felicidade. Então, cooperação, que seria a solidariedade, não nos vai fazer sofrer. Nós não temos consciência de que pessoas que são solidárias sofrem por serem solidárias. Elas sofrem por outras razões, mas uma pessoa que decide ajudar o seu semelhante, ela não sofre porque é solidária. Ela sofre por não conseguir fazer alguma outra coisa, mas não pelo amor que tem em si, que quer deixar vazar para os outros. Então, no passado no passado a gente tinha pecados, e hoje a gente tem defeitos, né? Então a gente mudou. É por isso que a gente fala tanto em neurose da perfeição, porque no passado a gente tinha pecado e ia para o inferno, e hoje a gente tem defeitos. No meio espírita nós usamos muito essa expressão, né? Que a gente tem que melhorar, né? Diminuir os nossos defeitos. Defeito lembra muito a Revolução Industrial, sabe? Um produto que está com defeito, quer dizer, um produto que não foi completo, ou um produto que apresentou um mau funcionamento. E não é bem assim, né? Nós estamos num processo de construção.
Então nós não temos defeitos, nós temos coisas que ainda não foram construídas adequadamente dentro de nós e que precisam ser construídas. Se nós olharmos como seres acabados, então não tem mais o que fazer, né? Ou vamos para o céu ou para o inferno, e as nossas imperfeições são fruto da nossa maldade, uma maldade que há dentro de nós. Mas se nós olharmos sob uma outra perspectiva, nós somos crianças espirituais num processo de constante crescimento. Esse crescimento leva décadas, leva séculos, leva milênios. É uma coisa que é devagarinho. Algumas coisas melhoram em décadas e outras coisas melhoram em séculos, e outras precisam de milênios para melhorar. Se ainda há entre nós seres que ainda comem carne humana, é que ainda precisam muito melhorar, ainda estão mais próximos do início do que no final. Nós ainda vemos essas pessoas como criminosos, mas precisamos vê-los ainda como espíritos atrasados, que precisam ser educados lentamente nesse processo civilizador. Então a civilização não é uma coisa ruim. Agora, o que foi feito dessa civilização por aqueles poderosos que ignoram, né, que as pessoas todas podem ser felizes e querem as felicidades só para um grupo privilegiado, aí é outra coisa. A felicidade é para grupos privilegiados, que depende do poder econômico e do poder político e do poder social, aí é outra situação. Então, como é que a gente pode fazer? Se libertar primeiro de si mesmo. Identificar em si quais são as amarras que nos levam ao sofrimento e ao sofrimento dos seus semelhantes. E isso leva tempo. É preciso meditar, é preciso refletir, é preciso olhar para dentro de si e ver quais são essas amarras e quais são as maneiras de se desligar dessas amarras, né? Quais são as estratégias que nós vamos utilizar para dia após dia a gente se tornar uma pessoa melhor, sendo capaz de ser feliz. E a felicidade é justamente ter essa liberdade de colocar a cabeça no travesseiro à noite e dizer a si mesmo que não levou prejuízo a ninguém, que não fez mal a ninguém e que é capaz de dizer a si mesmo que não tem vergonha de ter feito alguma coisa que levou prejuízo ao seu semelhante, a outra pessoa. E isso leva tempo. A gente nem sempre tem a consciência de fazer isso, mas devagarinho ainda vamos nos construindo. Então, a civilização começa com a repressão que vem da sociedade, a repressão que vem de nós mesmos. Isso leva tempo para acabar, mas aí somos seres imortais, vivemos muitas vidas e devagarinho a gente vai conseguindo se libertar dessas pressões que vêm da cultura, que vêm de nós mesmos e que ainda precisamos devagarinho conseguir se libertar. Bom, essas reflexões sobre esse tema, né, a civilização começa com a repressão. Queria agradecer a presença dos amigos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa, pode entrar depois no direct, conversar com a gente, tirar algumas dúvidas. Algumas pessoas fazem isso e a gente conversa um pouco mais. Então, desejo a todos muita paz, uma boa noite e lá vai.